A gente olha muitas notícias nos jornais e tal. Um dia ontem foi bastante animado nas redações, muitas informações, desdobramentos ainda desta nova fase da Operação Lava Jato, 57ª fase da Operação Lava Jato, acho que o nome é Sem Limites. Eu quero chamar a atenção, ontem já falei aqui a respeito, a Lava Jato alcançou uma área da Petrobras que movimenta bilhões e bilhões de reais por ano, fazendo compra e venda de petróleo e derivados de petróleo. Uma área de altíssima sofisticação operacional, com gente extremamente qualificada, e é assim no mundo inteiro. O mercado do petróleo é o mercado do planeta. Ele mexe com os humores da economia global mais do que qualquer outro mercado, e há muitas décadas, mais de um século talvez. Bom dia, por falar em séculos, Luiz Megali, com esta secular amizade que lhe devoto e admiração também no Café com Jornal. O Mauro Soares e a Larissa Ertal compondo a mesa do Café com Jornal. Bom dia para vocês, bom dia para Patrícia Rocha também no Band News TV. Você sintonizando agora a TV Bandeirantes ou Band News TV, você tem as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Mas eu estava dizendo então que esse setor que compra e vende petróleo na área da Petrobras, decide coisas nessa área, trabalha com altíssima sofisticação técnica, tem que ser um trabalho muito especializado, gente muito qualificada tecnicamente, e é assim em todas as petroleiras do mundo, em todas as economias. A compra e venda de petróleo, de derivados de petróleo, gasolina, diesel e tudo mais, é algo que mexe com a economia de cada país e do planeta como um todo. Sobe o petróleo, o mundo entra em polvorosa, cai o preço do petróleo, o mundo entra com outro tipo de ajuste, os reflexos são sempre muito grandes e as cifras muito significativas, razão pela qual não tem gente pequena nesse mercado. Nesse balcão só opera gente grande, coisa gigantesca. E 3 delas foram alcançadas ontem pela Lava Jato nessa operação Sem Limites, que colocou na cadeia, parece que 6 figuras já, entre executivos, operadores e funcionários da própria Petrobras, representantes de empresas, dessas grandes empresas, operadores dessas grandes empresas aqui no Brasil. São 3 grandes multinacionais estrangeiras e que, por terem sido alcançadas por essa fase da operação, agora se vem diante da seguinte situação. Disse ontem o delegado, o procurador envolvido na operação, que ele nunca tinha encontrado tantas provas consistentes da prática de crimes de corrupção envolvendo esse setor da Petrobras. Algo que, mais uma vez, revela a contaminação do tecido funcional da estatal em ações de corrupção, que não ficaram, portanto, restritas na sua montagem e execução ao grupo de figuras indicadas politicamente. O corpo estável, o corpo técnico da empresa também foi contaminado, também participou disso, e é preciso expurgar de seus quadros aqueles que macularam a imagem e a histórica isenção da Petrobras nas questões de natureza técnica. Para além do nosso gado nacional, repito, o grande fato que aflora dessa operação é o envolvimento das empresas Vitol, Trafigura e Glencore. Juntas, elas juntas têm um faturamento anual maior que o da Petrobras. Parece que uma delas só já tem um faturamento anual maior que o da Petrobras. Elas teriam pago 31 milhões de dólares em propinas. Esses pagamentos aconteceram a partir de meados da década passada, continuaram agora até o ano de 2014. Sendo empresas globais, elas têm sede fora do Brasil e, como eu estava dizendo, passam a ter que enfrentar nos seus países de origem as cobranças que vão ser feitas no campo judicial. O que tem acontecido com empresas internacionais alcançadas por seus braços podres pela Lava Jato aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas em outros países, é que elas, muito mais rapidamente do que acontece aqui, têm que prestar contas à justiça de seus países, e seus países, o serviço de investigação, os promotores e a justiça de seus países passam a ser colaboradores da Operação Lava Jato, desvendando de forma mais profunda e rápida essa malha de troca de crimes de lá para cá e daqui para lá.
Isso permite que a gente coloque sobre esta fase da Operação Lava Jato uma perspectiva de tempo e de eficácia muito maiores, contundentes, muito maior e contundente a perspectiva do que nós temos acompanhado por aqui, mesmo quando tratamos de grandes corporações nacionais, como as empreiteiras, que também atuam, não apenas aqui, mas em outros países. É um novo palco do qual a cortina se abre para, repito, avançar significativamente a Operação Lava Jato em cima de grupos dentro do Brasil que atuaram associados a grupos internacionais. Estes grupos internacionais, repito, estão presos a legislações de países e internacionais também, que não lhes dá tempo de ficar com gracinha, advogado protelando julgamento, enrolando, não sei o que e tal. Eles querem resolver, porque as consequências para eles são muito pesadas, muito duras. Esses grupos, portanto, são novos aliados compulsórios da Lava Jato, e os países onde tem sede, mais ainda. É um passo importante que a Lava Jato deu ontem nesta operação. Vamos aguardar pelos desdobramentos da Lava Jato, das informações que vão ser divulgadas nos próximos dias. No restante do noticiário, muitas coisas aí. Estava lendo hoje que o general Mourão, vice-presidente do presidente eleito Jair Bolsonaro, leio aqui no estado de São Paulo, teria exposto, segundo o Estadão, o embate entre militares que cercam Bolsonaro, que integram sua equipe e o aconselham, e o Onyx Lorenzoni, o principal operador político da equipe de Bolsonaro, homem de confiança de Bolsonaro. O general Hamilton Mourão defendeu que, se denúncias contra Onyx Lorenzoni forem comprovadas, ele que está sendo investigado aí, denúncia formalizada estes dias por recebimento de dinheiro não declarado em campanha eleitoral, ele deveria se retirar, entre aspas. Se retirar, nem esperar que Jair Bolsonaro, como disse ontem ou anteontem, tenha que usar sua caneta para retirá-lo da equipe, demiti-lo se for o caso. Bolsonaro diz que a caneta será usada se a denúncia for robusta. O Mourão não afirma que ela tem que ser robusta. Ele diz que, se as denúncias contra Bolsonaro contra Onyx Lorenzoni forem comprovadas, ele tem que sair. A ideia de Bolsonaro dizer que a denúncia tem que ser robusta, né, que o delito tem que ser robusto, né, dá um outro tom. Porque você diz, o que é robusto e o que não é? Poxa, o cara recebeu ali 12 mil reais, 15 mil reais, 120 mil reais para a campanha, foi caixa 2, mas foi dinheiro usado na eleição, na campanha para pagar uma gráfica e tal. Você pode dizer, isso é uma denúncia que não é robusta, quer dizer, ela está confiando, mas não é um fato grave. Pode vir com aquele discurso que ameniza, como amenizou durante todas as investigações que nós acompanhamos aí sobre caixa 2. Houve uma longa discussão se o caixa 2 de campanha configurava um crime grave. Vocês devem se lembrar o quanto se debateu esse tema, né? A Lava Jato insistindo que caixa 2 é crime, ponto final e tal, e a classe política e um pedaço do judiciário tentando criar para o campo do caixa 2, desde que a origem do dinheiro fosse lícita, uma outra forma de tratar, mais amena e tal, o que faria com que o adjetivo robusto fosse aí relativizado. Afinal, o que é o robusto, né? Você passa ali na rua, tem um cara de 2 metros de altura igual o Barão, você dá um tapa nele. Isso é uma agressão, é um crime, está lá configurado. Você diz, mas o Boixá tem só 1,30 m, um tapinha não dói na cara do Barão, ele é enorme e tal, mas isso não é uma coisa robusta. Mas não, o crime está lá configurado. Pô, o Mourão não botou negócio de robusta, não. Não só disse que basta ela se confirmar, e independentemente da sua robustez como fato, como crime, e não basta, ou não se deve esperar, pelo que eu deduzo, que o próprio Bolsonaro seja, enfim, compelido, né, constrangido a usar a caneta. Ele diz que o Onyx deve se retirar, tomar a iniciativa de deixar o governo, de deixar a equipe. Fica aí esse registro colocado hoje na primeira página do jornal Estado de São Paulo, no radar das tensões que vão acompanhando a montagem e os primeiros passos do próximo governo. No mundo real, minha gente, 2 notícias para a gente refletir aqui. Numa delas, a Polônia ontem está acontecendo
uma reunião global de meio ambiente na Polônia e anunciou que as emissões globais também de CO2, o monóxido de carbono, que aumentam o efeito estufa, são determinantes para o efeito estufa, aumentaram em 2018, afastando-se das metas do Acordo de Paris. O relatório divulgado ontem pelos cientistas na Polônia mostra que as emissões ligadas à atividade industrial e combustão de carvão, petróleo e gás registraram um aumento de quase 3% em relação a 2017. Esse volume de emissão estabelece aí um novo patamar também, bastante grave para a questão ambiental, e mais uma vez se tem que discutir, como quer o próximo ministro das Relações Exteriores. Eu falei monóxido? É dióxido? Ah, não, está aqui. Não queiram me perdoar, chamei de monóxido, é dióxido de carbono? É isso, pronto. Então, que o próximo ministro das Relações Exteriores, ele acha que essas questões são ideológicas, que esses fóruns internacionais, quando falam que aumentou a poluição, estão falando algo que decorre de algum tipo de abordagem ou de viés ideológico nessas análises, razão pela qual Bolsonaro até agora vem dando sinais de que não subordinará o Brasil ou não manterá o Brasil nos acordos internacionais, especialmente o de Paris, que prevê metas globais para a redução desse tipo de fenômeno, com os danos que a gente sabe que causam para o meio ambiente. A conferir se Bolsonaro levará adiante esse enfrentamento também com os fóruns globais na área ambiental. Lembrando que na sua visita recente à Argentina para a reunião do G20, o presidente Temer disse que não, que o Brasil deve continuar filiado, vinculado a esses acordos internacionais, submetido a eles e tal. Divergências aí colocadas no campo do próprio governo atual e futuro e tal, e também em torno de Bolsonaro há quem acha que ele deva amenizar esse discurso contra as ações de enfrentamento da degradação ambiental. E para finalizar, a cereja ruim do bolo no noticiário de ontem, o relatório do IBGE mostrando que aumentou o número de miseráveis no Brasil. Pessoas abaixo da linha da pobreza, são pessoas na miséria, não são pobres, são miseráveis. O número de brasileiros vivendo nesse patamar, que é o mais baixo que é medido, né, pelos indicadores econômicos e sociais, subiu para 54 milhões e 800 mil pessoas. 54 milhões e 800 mil pessoas. Poucos países no mundo têm uma população tão grande quanto essa de 54 milhões e 800 mil pessoas. Pois bem, este país, Brasil, vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, na miséria. Agora, o que é mais doloroso neste número é o que o define financeiramente. Como é que alguém é colocado abaixo da linha da pobreza? É quando ganha menos de R$ 13,53 por dia. R$ 13,53 por dia. Eu nunca consegui entender porque esses parâmetros, essas linhas de corte, são praticadas fora do Brasil também, são indicadores da ONU, etc. e tal. Aqui no Brasil, o IBGE segue esse padrão e determina que quem ganha menos de R$ 13,53 está na miséria. Mas quem ganha R$ 13,54 por dia não está mais. Por que eu estou colocando essa provocação na história? Primeiro, eu queria ver qualquer técnico desse que elabora esses padrões de medição de miséria e pobreza viver com R$ 13,54 e achar que não é um miserável. Se acorda de manhã com R$ 13,53 no bolso, você é miserável e procure imaginar o que você faria com R$ 13,54 para sobreviver todos os dias. O que você conseguiria pagar para seu sustento, para sua subsistência com R$ 13,53 por dia? Nada. O que é? 2 cafezinhos, um pedaço de pão com manteiga ao longo de todo o dia?
escovar dente, calçar um chinelo, usar uma peça de roupa, comprar nada. Morar. 13, não, esquece morar, tá morando debaixo da ponte. Bota debaixo da ponte, o cara debaixo da ponte, como é que ele vive com R$3,53 por dia? Aí o IBGE e as entidades internacionais que me dizem, esse cara é um miserável e tal, aí você dá uma dimensão da tragédia da coisa, ok? 54.800.000 pessoas. Sim, mas agora imaginemos se ele ganha R$13,56, os 55 centavos. Aí você já não inclui ele nessa estatística, nessa população miserável. E eu insisto em dizer como é que o técnico que faz esse parâmetro se imagina colocando-se acima dessa linha em R$1 por dia, por exemplo. R$14, R$14. Arredonda para R$14 por dia, você já não é miserável. Isso é outra coisa. O impacto dessa revelação já é menor. Nenhum técnico desse sobreviveria dentro dessa classificação sem se considerar ele próprio um miserável. Agora vejam, se nós incluirmos no Brasil quem ganha algo como R$20 por dia, você continua numa linha assombrosa de sobrevivência, certamente aumentaria assombrosamente esse contingente de quase 55 milhões de brasileiros vivendo dessa forma, e nós dobraríamos quase a população, portanto, nessas condições. Como é que um país que tem algo como 100 e poucos milhões de pessoas vivendo com 15, R$20 por dia pode se permitir determinadas loucuras, especialmente no campo da gestão do recurso público, como nós continuamos nos permitindo? O buraco que nós temos que enfrentar como nação vai muito além de alguns penduricalhos que às vezes são colocados aí no discurso dos políticos. O país não conseguirá em uma geração, talvez até mais, se começar a trabalhar direito agora, colocar esta nação dentro do Brasil em patamares mínimos que possam ser vistos como de uma nação civilizada. Não dá para viver num país onde 60, 70, 80 milhões de pessoas vivem nessas condições. Nenhum outro discurso faz sentido, porque é daqui, dessa massa humana de crianças, de idosos, de mães, de homens desempregados, analfabetos e tudo mais, que saem as mazelas que nos afligem todas as manhãs e todas as noites, em qualquer lugar onde estejamos. Ela atinge a gente, mesmo que a gente imagine que está longe dela, nos bairros mais vigiados, nos bairros mais urbanizados e nos prédios mais sofisticados. Ela chegará até nós. Quando você abrir a porta, quando você dobrar a esquina, quando você sair do restaurante ou estiver levando o filho para a escola. Este Brasil estará sempre com os dentes à mostra para cobrar a distância, a redução da distância que nos separa deles. Este é o Brasil que nós temos que olhar todos os dias quando olhamos, por exemplo, ou discutimos, por exemplo, maluquices que são feitas na área política, mexendo com o dinheiro público da forma que se mexe. Esse Brasilzão aí está gritando, e em algum momento esse grito vai ensurdecer o Brasil inteiro, não tenham dúvida. Vamos nessa.